Fala galera, canal do Léo na área com mais um vídeo para vocês. O vídeo que eu trago hoje é a segunda parte dos mascotes do Campeonato Brasileiro Série A. Lembrando que já tem um vídeo no canal, os primeiros 5 mascotes que eu trouxe para vocês. E hoje nós vamos falar dos mascotes de alguns clubes brasileiros, né? De 5 clubes da Série A. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês compartilhassem o vídeo, comentassem, deixassem curtidas no canal, que isso vai ajudar a divulgar meu trabalho e também divulgar o canal aí para todo mundo, beleza? Bem, pessoal, hoje eu vou falar então do primeiro mascote que eu trago para vocês, é o mascote do Botafogo. E para quem não sabe, o mascote do Botafogo é o Manequinho. É um menino, né? Uma criança, um menininho fazendo xixi, né? E para quem não sabe, bem curioso, né? Nas minhas pesquisas, esse manequinho, né? Ele foi inspirado numa escultura, né? Numa estátua da Bélgica chamada Maneck Pis, né? Que é uma língua flamenca, né? Flamenga, lá belga, que tem a ver com criança fazendo xixi, algo relacionado a isso, tá certo? O menininho fazendo xixi, a estátua veio para o Brasil ali em meados ali de 1908, mas só em 1927 ela é colocado na Praia do Botafogo, certo? Na região ali onde fica a sede do Botafogo. Porém, em 1957, numa vitória do Botafogo, um torcedor pegou e colocou uma camisa do Botafogo no bonequinho, né? Na estátua do manequinho. E a partir daí deu-se origem ao mascote do Botafogo, que é o menininho fazendo xixi. Em 1990, essa estátua ela foi furtada, né? E 4 anos depois ela foi ali colocada no local como forma ali de lembrança e também homenagear a torcida belíssima do Botafogo, glorioso, a estrela solitária também, como é carinhosamente chamado o Botafogo. Outra coisa que eu vou aqui mencionar para vocês, eu estou falando dos mascotes dos clubes. Existem times que têm mascotes das torcidas. Vou dar um exemplo aqui que está aqui no vídeo. O Corinthians também tem carinhosamente o símbolo da Gaviões, né? Tá relacionado mais à torcida do que ao clube. Lógico que é considerado Gaviões e tudo mais. Então, se você quiser, deixe no comentário que eu faço também a origem dos termos das principais torcidas organizadas dos clubes brasileiros, ok? O segundo clube que eu vou trazer para vocês é o Clube Bragantino, Red Bull Bragantino. E já vamos aqui dividir algo para vocês. O Bragantino, a região ali de Bragança Paulista é uma região histórica. O interior paulista é uma região bastante rica, né? Historicamente falando. Mas a região de Bragança Paulista se destaca ali a produção de linguiça, né? E ao longo da história você tinha ali a famosa linguiça de Bragança Paulista e tudo mais. Em 1931, devido a uma vitória do Bragantino num campeonato na Taça Raul Leme, o Bragantino passa a ser chamado de massa bruta, porque passava por cima dos adversários, certo? Então, por muitos anos, até hoje, é considerado massa bruta o Bragantino. Porém, quando a gente vai trazer para os dias atuais, em 2020, o Bragantino é comprado, né? Nabil Achadi Edi. Eu vou pedir para Pedro colocar aí o nome embaixo, né, do presidente, do antigo presidente do Bragantino, se ele conseguir colocar, né, se ele não conseguir, se ele não achar, aí vocês pesquisem, podem pesquisar, beleza? Ele vende o Bragantino, né? A família vende o Bragantino para o grupo chamado Red Bull, né? O famoso grupo esse grupo de energéticos e tudo mais, que hoje em dia está crescendo cada vez no mercado esportivo. Hoje em dia tem equipes de Fórmula 1, equipes espalhadas em várias partes do globo, como você tem o Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, o New York Red Bulls e agora também temos o Red Bull Bragantino. E a partir daí, em 2020, o mascote tem uma modificação e é chamado de Toro Louco, né? Toro Louco, que é um símbolo também do time da empresa Red Bull, ok? Próximo clube é o Ceará, o Vozão. E o Vozão tem uma curiosidade, você tem 2 histórias. Eu vou contar a história mais que eu percebi que é uma história mais
fake, né? Mais uma lenda, que quem conta essa história é o presidente de outro clube, o América Cearense. O presidente ele afirma que lá no passado, quando eles treinavam, o América do Ceará treinava no CT do Ceará, né? O América Cearense treinava no CT do Ceará. O técnico, o presidente da época, né, Mitton, né, ele chamava os jogadores do Ceará, do América, de netinhos. Meus netinhos, olha os meus netinhos. E a partir daí, se ele chamava de netinho, os jogadores chamavam ele de quê? De vozão. Então eram os netinhos do vô. E a partir daí, o Ceará passa a ser carinhosamente chamado de vozão, vovô. Só que aí vem as controvérsias. Primeira controvérsia é que nessa época o presidente, em 1944, ele era muito novo para ser chamado de vovô, né? Os estudiosos eles afirmam isso. E outra característica é o seguinte: nessa época o Ceará não tinha nem CT. Então por isso que eu achei essa história mais fake, tá certo? E o que a galera acha mais verídico? Que eu também acho mais verídico. O Ceará é chamado de vovô porque o Ceará é um dos clubes mais antigos do Nordeste e do estado do Ceará. Então por isso que é chamado de vovô. Então carinhosamente o mascote do Ceará é o vovô. O próximo clube que eu vou falar aqui, mencionar para vocês, é o Corinthians, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista, que em 1913, né, ele é fundado em 1910, 3 anos depois da sua fundação, ele é chamado de Mosqueteiro. Também tem duas histórias por trás. A primeira história é que em 1903 o Corinthians é chamado de Mosqueteiro. E por quê? Porque são filiados à Liga Paulista 4 clubes, né? Aí você tem o Corinthians sendo o 4º clube que nos jornais da época é conhecido como o 4º Mosqueteiro d'Artagnan, né? Se vocês já se familiarizaram com o livro, né, Os Três Mosqueteiros, você tem ali o 4º Mosqueteiro, que seria o d'Artagnan. Então o Corinthians carinhosamente seria chamado do 4º Mosqueteiro. Só que, se aprofundando nas histórias, a Liga Paulista lá de 1913 teve 5 clubes, então fica um pouquinho fora aí essa história de falar que eram 4 mosqueteiros. E a história mais aceita é que o Corinthians vai se transformar nesse mascote mosqueteiro somente em 1929. Quando o Corinthians tinha um forte time, né, ganhou vários campeonatos paulistas e tinha a sua dupla de zaga mais o goleiro, era tanto do time do Corinthians quanto da seleção brasileira e das seleções do estado de São Paulo. Né? É bom ressaltar que naquela época os estados tinham suas seleções. E como o Corinthians tinha uma zaga muito forte, era chamado dos Três Mosqueteiros. E um jornalista da época, que esse jornalista foi o mesmo que colocou os outros apelidos nos outros clubes de São Paulo, o Corinthians vence um jogo, né? E nessa vitória, o jornalista ele vai colocar no jornal, na Gazeta do jornal lá, no jornal Gazeta, que o Corinthians lutou com fibra de mosqueteiro. E a partir daí, o mascote do Corinthians se transforma em mosqueteiro. Então aí, mais um clube. E assim, fechando hoje, né? Os 5 clubes, já formando 10 clubes da Série A, que eu falei dos mascotes. Eu tenho o Curitiba. E o Curitiba tem uma história bastante legal, né? O Curitiba, a região sul do Brasil, no século XIX, teve a chegada de vários imigrantes, né? Devido às leis que o Brasil incentivava imigrantes a chegarem no Brasil, ali durante o século XIX, o final da escravidão, e os escravos aos poucos sendo substituídos por mão de obra imigrante. Aí vem a polêmica, né? Do incentivo de imigrantes, principalmente alemães, poloneses, italianos, que se fixaram em grande parte no sul do Brasil devido ao clima e também devido ali ter muitas terras ali devolutas, terras do estado que o estado forneceu para alguns imigrantes da época. Partindo dessa ideia, o estado do Paraná é um estado que vai ter forte relação com a cultura europeia. Aí você vai falar, certo, o que isso tem a ver com o futebol? Então, em 1909, né, um grupo de estudantes alemães vai fundar o Curitiba, certo? E a partir daí eles vão colocar uma alcunha como um clube alemão. Aí vem uma polêmica barra história interessante. Em 1941, um clássico entre Curitiba e Atlético, o famoso Atletiba. Aí, olha, outra questão curiosa. Meus próximos vídeos de curiosidades eu vou falar um pouquinho da história dos clássicos,
certo? Então, já fica aí, se vocês aí, o pessoal do sul do Brasil, deixem sugestões aí de clássicos alternativos do futebol brasileiro. Então você tem ali o Atletiba, um dos maiores clássicos do Brasil, né? Curitiba e Atlético Paranaense, e um jogador do Atlético Paranaense vai insultar, certo? Um jogador chamado Heinz, né? Um alemão que veio para o Brasil fugido quando criança da Primeira Guerra Mundial e vai se transformar um dos grandes atletas do Brasil, vencedor do pentáculo brasileiro, era um ponteiro direito, depois se transforma num ótimo zagueiro pela sua estatura, e ele sofre insultos numa partida em que o Curitiba vence o Atlético por 3-1 e ele é consagrado o melhor jogador em campo, esse Heinz, né? E a partir daí, esse cara, o jogador do Atlético, chama ele de quinta coluna, certo? Mas principalmente coxa branca. Aí, vamos lá. Por que coxa branca? Os jogadores do Curitiba tinham shorts curtos, né, naquela época, e pelo fato de terem ascendência alemã, de origem alemã, aí isso é bem curioso, que depois eu vou falar principalmente entre o Vasco, o Fluminense, essa história do racismo no Brasil. Deixem nos comentários também sugestão para esse vídeo. Então, os jogadores alemães, né, os alemães, perdão, eles vão jogarem com shorts curtos e as coxas brancas ficam de fora. Então o jogador do Atlético Paranaense vai insultar esse jogador como coxa branca, e a partir daí a torcida do Curitiba, em tentativa de incentivar seus atletas às outras partidas contra o Atlético Paranaense, vai começar a entoar nos seus estádios o termo coxa branca, e a partir daí se populariza o mascote coxa branca do Curitiba. Beleza, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Se você gostou, compartilhe, deixe o seu, se inscreva no canal, comente, me siga nas redes sociais. Eu gostaria muito que vocês divulgassem esse vídeo aí para mais pessoas, beleza? Até o próximo vídeo, valeu e tchau, pessoal!